meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso canal, depois aí de um tempo longe, né? Principalmente por causa da pandemia, que atrapalhou bastante a gente aí, mas depois veio o pós-pandemia, complicou um pouco também a vida, mas estamos de volta. E agora nós vamos começar uma série legal aqui sobre como acampar. Então a ideia inicial é vermos aí vários temas sobre como é que eu faço para acampar, o que eu tenho que fazer. Por que eu pensei nessa série? Gente, o que mais tem de gente frustrada com o acampamento não é porque não gostou da experiência, e sim porque sofreu na experiência. Por que a gente sofre? Sofre porque não teve planejamento. A gente precisa ter planejamento. Sem planejamento, principalmente em acampamento, a coisa é muito complicada. Então nós vamos aprender a planejar. Então essa série de vídeos ela vai ter todo esse planejamento do começo até o fim. Quais os temas que nós vamos falar? Então olha só, vai estar aqui do meu lado. Primeiro ponto, escolha do local e data. Isso nós vamos fazer hoje, tá? Nesse vídeo aqui. Depois o que mais? Sobre a alimentação, o que você vai querer comer. Essa história de comer miojo em acampamento, gente, para! Isso aí não é bom, não. Vai lá, vai comer uma comida que preste, você entendeu? Obviamente que dependendo do acampamento, você vai ter que escolher o tipo de alimentação, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aí durante o vídeo. Equipamento, o que você deve levar, o que você não deve levar, certo? E se? Esse é um tema. E se? Nós temos que se preparar para ocorrências não planejadas. Isso é extremamente importante, principalmente em acampamentos, porque você está longe da sua residência. Então você tem que parar e pensar algumas coisas aí para você não ficar perdido. Lotação do carro. Como que você organiza as coisas no carro para você poder ir? Escolher o local que você vai montar o acampamento. Então você chegou lá, qual que é o melhor lugar? Vale a pena você dar uma pesquisada em vários pontos, ver prós e contras de cada ponto para você montar aí, né, a sua barraca, né? Depois a montagem também, não só a escolha, mas também a montagem. Então a gente vai ver aí como montar a barraca. Eu vou mostrar a minha barraca, obviamente, você talvez vá acampar com algo maior ou menor, então aí depende de cada um. Curtindo o acampamento, o que você deve fazer para curtir? Se você gosta sei lá, você gosta de fazer trilha, vai fazer trilha. Se você gosta de tirar foto, vai tirar foto, que é o meu caso, eu gosto muito de caminhar, tirar foto, ver os lugares e tudo mais. Então, fazer isso. Nós vamos ter um vídeo onde você vai me acompanhar fazendo uma refeição. Então, um dia na cozinha. Veja como é que eu faço para você talvez planejar o seu aí, né? Só uma dica. Depois, como é que desmonta a barraca? Como é que você vai fazer todo esse processo de desmontar a barraca e tudo mais? E o último item, que é um dos mais importantes, que é a limpeza do equipamento e acondicionamento de tudo, para você, num próximo acampamento, você ter seu equipamento aí preparadinho, certo? Então, só recapitulando, escolher o local e data, alimentação, equipamento, e se, né, vamos planejar para ocorrências não planejadas, lotação, estranho isso, né, planejar para ocorrência não planejada, mas cara, se planejar para algo que você, se acontecer, você está preparado, isso é muito importante, principalmente dependendo do lugar que você vai acampar, tá ok? Curtindo o acampamento, um dia na cozinha, desmontando e limpeza do equipamento e acondicionamento. Hoje nós vamos começar pela escolha do local e data. É primordial você saber aonde você vai acampar e quando você vai acampar. Por quê? Essa ideia de acampar no susto, como eu vejo muita gente fazendo, sabe? É sexta-feira à noite e o amigo chegou, vamos acampar em tal lugar? Vamos. Gente, quem tem experiência, quem já é macaco velho de acampamento, pode até ir e se dar bem, mas isso não é padrão
e isso não deve ser o que você deve fazer, tá ok? Não é legal, não. A ideia é você planejar um acampamento com tempo mínimo de antecedência para você se preparar. Isso é muito importante. Então, você tem que saber aonde você vai para que você se prepare. Quem está iniciando deve-se começar com acampamentos em camping e camping mais estruturado. Quanto menos estrutura você tem, mais complicado fica. Então você ter um acampamento onde você tem uma estrutura mínima, isso é extremamente importante para quem está começando, tá ok? Porque você ainda não tem experiência e falta de experiência gera muita dor de cabeça, muito problema se você for num lugar muito assim. Aliás, gente, acampamento nativo aqui no Brasil é muito complicado. Primeira coisa, os locais sempre têm dono. Segunda coisa, questão de segurança. Infelizmente a gente vive num país onde a violência impera e você vai ter aí, procurar na internet vários casos graves que aconteceram porque foram acampar em lugar que não tinha nenhum recurso lá. Quando você tá e você só lá é complicado. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é... Quem que vai acampar? Quem que vai com você? Você vai sozinho? Você vai com mais gente? Você vai levar algum animalzinho? Esse animal é de pequeno, médio ou grande porte? Tudo isso você tem que saber. Por quê? Porque o local vai ser escolhido baseado nessas informações. Então nós vamos ter aqui, eu vou criar uma situação aqui, onde quem vai acampar sou eu, minha esposa e a nossa cachorrinha de pequeno porte, tá? Para vocês terem aí um base de comparativo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que achar um local aonde essas características vão ser atendidas. Então, primeira coisa, vamos partir aqui de alguns pontos que eu vou determinar aqui nesse acampamento. Eu quero um lugar perto, porque eu não quero uma viagem muito longa. No caso aqui, a nossa cachorrinha vai ser o primeiro acampamento dela, então eu quero um lugar perto para não ter estresse no carro e tudo mais. Outra coisa, 2 pessoas e um animal de pequeno porte. Então, só recordando, eu quero um local perto, 2 pessoas e um animal de pequeno porte. Legal. A partir daí, eu já tenho base para começar. Quando seria e por quanto tempo? Bom, a ideia de você saber quando que você vai acampar, olha que nós não chegamos nem aonde, mas de quando, é uma questão muito importante, porque vai evidenciar o clima. E quando você acampa, você está muito mais próximo do clima. Então o clima influencia muito. Uma barraca não é uma casa, entendeu? Então quer dizer que um tempo de chuva, tempo de frio, tudo isso você tem que levar em consideração. Então vamos lá. Por que é importante? Vamos supor que você quer acampar no verão. O verão é legal, ele é quente, não é? Mas chove. Por exemplo, eu fui acampar. A primeira vez que eu fui acampar na praia, eu não imaginava, e assim mesmo eu fui, se eu não me engano, foi em dezembro. Acho que foi em dezembro. E eu não imaginava que toda tarde chovia. Então olha a roubada que eu me meti. Eu montei acampamento, a barraca, o povo queria ir para a praia, era bem assim, no lugar bem rústico, na beira do mar mesmo, então era só caminhar ali, 200 metros estava na praia. Qual que é o problema que eu passei? Cara, vamos para a praia, depois, olha só a roubada, depois eu termino de me preparar aqui. Então eu ficamos lá na praia, voltamos. Eu ainda não tinha terminado de arrumar tudo, o pessoal com fome, eu comecei a fazer comida, veio uma chuva terrível. E eu quase perdi comida, quase molhou barraca, eu tive que correr atrás, assim, foi terrível. Aliás, foi terrível. Sendo que o que eu aprendi? Eu vou chegar no lugar, se é praia, vou deixar
todo o meu ambiente pronto. Tá pronto? Tá pronto. Agora eu vou para a praia, porque agora pode chover que não vai ter problema. Então, você tem que pensar assim. Então, no verão chove. E, gente, não tem coisa pior do que uma barraca molhada. Não tem coisa pior. Então, você tem que estar preparado para isso. Além de não ser legal você dormir num ambiente que está molhado, o equipamento vai sofrer no pós-acampamento por causa de criação de mofo e tudo mais. Então tem que estar muito bem seco tudo, então é complicado. Inverno, já acampei no inverno também. É frio, então você tem que tomar cuidado com isolamento térmico, isolamento do chão. Você vai ter que estar muito bem preparado para enfrentar o frio com cobertas e tudo mais, então você tem que saber disso. Agora pensa não é o meu caso, mas pensa numa coisa hipotética, eu não sei quem está vendo esse vídeo. Se você vai acampar num lugar onde tem a possibilidade de nevar, só coberta não resolve, só você ter aí um saco de dormir preparado não resolve. Muitas vezes você vai ter que ter um fogãozinho que você vai queimar a lenha ali dentro da barraca para que ela aqueça a barraca. Então a barraca tem que ser própria para isso, ela tem que ter saída para chaminé, uma série de coisas. Então é importante você saber isso daí. E na meia estação é um misto dos dois. Pode ser até que chova, mas geralmente não chove com tanta frequência assim. E eu creio que é mais tranquilo. Então nós vamos pensar no seguinte: eu quero um lugar perto da minha casa, mais ou menos eu já sei, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, porque eu vou falar de camping e eu não sei se o camping autoriza ou não, apareceu o nome dele e tudo mais, mas enfim, eu vou chegando lá eu vou pedir autorização para mostrar o camping e tudo mais para vocês. Eu acho que é bacana, é uma propaganda. Eu acho que o cara vai querer, porque de certa forma é uma propaganda para ele, né? É um camping que eu já vou com certa frequência aí e eu gosto bastante dele, tá? É perto aqui da minha casa, é um lugar montanhoso, então o clima é um pouquinho mais frio e tudo mais. Uma dica muito importante é que, como você vai estar acampando, mesmo que for no verão, leve coberta. Tá? Isso é extremamente importante. Nós vamos ver, quando a gente for ver o equipamento, eu vou falar um pouquinho sobre barraca e tudo mais. Eu tenho um vídeo que ensina a montar aqui uma lona por cima da barraca e muita gente faz comentário, uns falam que vão colocar a corda por baixo da lona e tudo mais. É válido, eu até não discordo muito sobre esse assunto, mas, por exemplo, se for num lugar que tem tendência de chover, você colocar a corda e a barraca por cima da corda, se chove, vai escorrer água pela corda e vai pingar na barraca de qualquer forma. Então, por isso que muitas vezes é melhor você amarrar a lona na corda e deixar a corda por cima, porque a hora que bater a chuva na corda, a corda vai pingar na lona e vai levar a água embora, tá? São pequenos detalhes. Acampar também, por exemplo, com rede, mas a gente vai falar sobre isso daí quando for falar sobre equipamento, tá? Então a regra geral leva roupa de frio, leva aí coberta principalmente, porque não importa o clima, não importa a estação do ano, de madrugada esfria, então é bom você ter aí alguma coisa, né, preparado para você não passar frio. Bom, então o que nós temos até agora? Primeira coisa, olha só os pontos que a gente tem. Eu quero um local perto, então eu já escolhi o local. 2 pessoas, um animal de pequeno porte, meia estação e eu vou acampar num feriado prolongado, são 4 dias, são 3 noites lá, 4 dias acampando. Beleza, então agora eu vou escolher o camping que atenda essas necessidades. Então, por exemplo, o camping que você vai aceita animal? Não aceita? Qual é o porte de animal que ele aceita? Porque tem camping que fala que é só animal de pequeno porte, tem camping que fala que não, você pode levar animal de pequeno, grande porte, mas ele tem que ficar com focinheira, ele tem que ficar na guia, ele não pode ficar solto e por aí vai. Tem camping que já tem toda uma infraestrutura para você levar o seu animalzinho, tem até local para dar banho no animal, então cada camping tem uma característica, certo? E aí você vai verificar isso. Então, entre em contato com o camping, veja na internet as fotos, veja na internet
os recursos que tem, mas entre em contato. É muito importante. Por quê? Muitas vezes você precisa fazer reserva, tem lugar que pede reserva, tem lugar que não pede reserva. Se a reserva, principalmente feriado prolongado, eu acho que a maioria pede, mas enfim, se você tem que fazer reserva, muitas vezes tem que pagar metade antes, e aí a outra metade na saída e tudo mais. Então é muito importante você ligar e conversar com a pessoa, tá? Não necessariamente ligar, hoje em dia por WhatsApp, por internet, você faz tudo isso daí. Mas o site também é muito importante para você levar em consideração alguns pontos. E eu vou listar aqui para vocês esses pontos. Primeiro, a voltagem da energia elétrica que vai estar disponível para você. É importante por causa de iluminação, equipamento que você venha levar. Apesar de hoje em dia muita coisa ser bivolt, mas nem tudo é. E aí você tem que se preparar para isso daí. Tem lugar que já fala, ó, geladeira você não pode levar. Tem doido que leva até geladeira. É uma geladeira própria para câmbio, pequenininha e tudo mais. Mas tem gente que leva, tá? Aparelho de som. Tem lugar que fala que não pode som alto. Então você tem que ouvir baixinho e tudo mais. Tem todos esses detalhes. Horário de chegada, horário de saída. Que hora que você pode chegar. Porque o camping geralmente tem segurança e é fechado. Então ele tem horário para abrir, horário para fechar. Então você tem que saber esses horários. Se tem loja de conveniência, tem camping que vende comida, tem restaurante, ou então você, por exemplo, eu gosto muito de fazer minha própria comida, mas como que eu faço gelo? Eu preciso do gelo para conservar minhas coisas e tudo mais. Então, se o lugar tem ou não venda de gelo, isso é muito importante. Se o local tem água, o local que eu vou, eu sei que tem água de mina lá, uma água mineral muito boa, que eles deixam lá à vontade, mas tem lugar que não tem, você tem que comprar água, tem todo esse detalhe. Se você precisa tratar a água, eu fui acampar num lugar que tinha água disponível, mas eu olhei a água relativamente boa, mas é uma água que vinha lá da montanha, não sei na onde, eu tratei a água. Então aí, uma dica, a gente vai ver quando for falar sobre equipamentos, você levar Listerine. Você pode levar que boa essa água sanitária, mas o Listerine é legal que ele é pequenininho, é mais caro sim, não dá para guardar por muito tempo, mas é uma opção. Você vai lá, 4 gotinhas de Listerine lá numa bombona aí de 10 litros, está resolvida a parada. Na realidade, eu não tenho certeza a quantidade de gotas por litro. Depois eu vou, quando a gente for falar sobre equipamento, nós vamos falar sobre isso daí, tá ok? Mas, enfim, você tem lá a quantidade de gotas por quantidade de litros de água, você purifica a água. Então, é legal você ver, tem água boa, não tem, e por aí vai, certo? Uma outra coisa muito importante, os passeios que tem perto. Não necessariamente o camping vai ter passeio, mas de repente no entorno ali vai ter um lugar turístico que você quer ver e tudo mais. Então tudo isso é bom você ver antes para você se preparar para você ir. Por que eu digo isso? Tem um local lá excelente para fazer tal coisa, que vai até tal hora. Tá, aí você não se planeja, vai fora de um determinado período, você chega tarde no camping, aí você vai ter que fazer comida, vai ter que... Pô, cara, é muito complicado. Então é bom você se planejar e ver direitinho isso daí, certo? Então a internet nos ajuda, você pode ver o site aí dos campings e tudo mais, o Google te ajuda a encontrar o camping, então você pode, vamos supor que você quer, vou falar, não é onde a gente vai, mas vou falar um lugar aí, eu quero ir para Poços de Caldas acampar, então vai no Google, coloca lá Poços de Caldas, campings, ele vai te dar uma lista. Vai ter o site, você clica lá, vê as informações e tudo mais, escolhe qual você... Escolhe 2 ou 3, porque de repente não tem vaga, ou sei lá e o que. Aí você entra em contato com cada um deles, vê quem pode te atender e tudo mais. Beleza? Bom, nós vamos ficar por aqui nesse assunto. Sobre como planejar, né, como acampar. Então, o primeiro ponto foi o planejamento, escolha do local, escolha da data, como é que você faz isso daí. E no próximo assunto nosso vai ser alimentação. Vai ser muito legal da gente falar sobre comida de acampamento. Vocês vão ver
que esse negócio de miojo, não há necessidade de você ficar aí 4 dias comendo miojo no café da manhã, almoço e janta, né? Bem complicado isso daí, né? Bom, mas nós vamos ficar por aqui. É muito legal, muito bom estar de volta com o nosso canal. Beleza? Então é isso aí, gente. Até mais. Deus abençoe vocês.